CBN Madrugada. Apresentação Alves de Melo. – 29 de setembro é a data em que se comemora o Dia Mundial do Coração. No entanto, apesar de várias campanhas e datas comemorativas para lembrar a importância de manter a saúde, ainda há desconhecimento sobre as doenças cardiovasculares. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a doutora Gláucia Maria Moraes de Oliveira. Ela é presidente da Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro. Bom dia, doutora Gláucia, tudo bem? Bom dia, Alves. Como vai você? Tudo bem, uma satisfação tê-la aqui na CBN. A satisfação é nossa de poder participar de novo, esclarecendo a população. Existem números atualizados sobre quantas pessoas morrem do coração no Brasil atualmente por ano? Cerca de 300 pessoas a cada 100 mil pessoas morrem de doenças cardiovasculares. Mas eu acho que o número mais importante não é esse, Alves. O número mais importante é, se você imaginar, de 100 mortes, pelo menos 30, se nós considerarmos todas as idades, são devidas às doenças cardiovasculares. É a causa de morte que é mais prevalente no mundo e no Brasil. Realmente são números significativos. Agora, doutora Gláucia, por que com tanta informação disponível, ainda tanta gente tem problemas hoje cardiovasculares, hein? Na verdade, Alves, eu acho que a dificuldade de você transpor para o dia a dia tudo que se passa de informação. Porque é muito mais fácil você comprar um remédio na farmácia, tomar esse remédio, por exemplo, para diminuir o colesterol, do que mudar efetivamente a sua vida, fazendo exercício físico, fazendo dieta, escolhendo o que você vai comer. Isso é muito mais difícil, porque isso demanda alguma coisa interna da pessoa, a mudança da vida dela. E nem sempre as pessoas estão dispostas a se modificar. E um desses problemas está relacionado à obesidade. Problema, aliás, reconhecido como epidemia, digamos assim, pela Organização Mundial de Saúde. Tem aqui um dado interessante, doutora. A obesidade ganhando destaque como vilã da saúde cardiovascular. A mais recente pesquisa sobre o tema, divulgada pela Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por inquérito telefônico, a Vigitel, mostrou que pela primeira vez o número de obesos aqui no Brasil já atingiu mais da metade da população, 51%. Isso é muito importante, porque apesar de nós estarmos muito distantes, por exemplo, dos Estados Unidos, onde você tem o dobro de pessoas obesas que nós temos no Brasil, se você observar o Vigitel, esse inquérito telefônico, a população vem se tornando cada vez mais obesas. Homens, mulheres e crianças. Eu acho que a pior coisa é você estar registrando uma crescente taxa de obesidade nas crianças e nos adolescentes. Acho que isso é o mais preocupante, Alves. O excesso de peso entre crianças, entre 5 e 9 anos, 35% dos meninos e 32% das meninas acima do peso. Antigamente tinha-se aquela cultura de que criança saudável é criança acima do peso, quando na verdade não é isso. Exatamente. E mais do que isso, a mudança dos hábitos das crianças. Porque como você fala de antigamente, as crianças brincavam na rua, corriam, soltavam pipa, tinham jogos todos envolvendo as crianças. E hoje, as atividades da maior parte das crianças são ligadas à televisão, são ligadas ao computador. E são atividades onde você não tem um gasto calórico. Por outro lado, se incentiva que as crianças comam comidas de fast foods, comidas não saudáveis, a quantidade de verdura e fruta, dos adultos também, mas que as crianças estão comendo é cada vez menor. E isso se traduz claramente na obesidade e em crianças, Alves, já com colesterol alterado, triglicerídeo alterado, adolescentes e crianças pequenas. Isso é muito preocupante. Hipertensão, outro problema muito sério, né, doutora Gláucia? É a doença também silenciosa. E tem uma outra questão que passa por esse problema. É que muitas pessoas, como não têm sintomas, acabam não tomando remédio com o argumento evidentemente falso de que, não estou sentindo nada, para que eu vou tomar remédio, né? E eu, além de ser presidente da SOCES, eu também sou professora da UFRJ. E chama muita atenção, eu sempre destaco para os meus alunos, um número que não é pequeno de indivíduos jovens, na faixa, normalmente homens, na faixa entre 20 e 30 anos, que se internam no nosso hospital já com insuficiência renal.
insuficiência renal terminal já indo para diálise, porque eram hipertensos e que não se importavam, não ligavam, achavam que não precisavam tomar uma medicação, e quando eles se apresentam para nós na fase mais produtiva da vida, já se apresentam necessitando de um método dialítico. Então é fundamental que as pessoas façam uma aferição com um colega, um médico, e vejam se estão hipertensos ou não e tratem dessa hipertensão, porque a hipertensão muitas vezes não dá sintoma e já se traduz com uma lesão de órgão-alvo, por exemplo, do rim, como a gente vê na insuficiência renal. Por que acontece isso, hein, doutora? Porque, na verdade, o organismo, o cérebro, ele vai se acostumando e desloca uma curva que nós chamamos que é uma curva que faz com que os vasos, em geral, se adaptem a essa, para se defender, se adaptem a essa pressão mais alta. Então, o indivíduo vai se acostumando, se eu posso chamar assim, com essa pressão mais alta. E o organismo deixa de dar sinais de alerta dessa pressão. E quando você vê, já tem ou um infarto agudo, ou um acidente, outra coisa, um acidente vascular encefálico, o popular derrame, que é muito mais comum aí no caso das mulheres, especialmente negras, que têm pressão alta e não se cuidam. Então é um espectro muito grande de variação que se traduz já numa lesão de um órgão essencial, como o cérebro, como o rim, ou então no infarto agudo do miocárdio, como o coração. É extremamente preocupante, Alves. É o que acontece também no que se refere ao diabetes, né? Vai lesionando todo o rim. E o diabético é um pouquinho pior porque ele tem o acometimento de todos os vasos, os pequenos vasos. E por ter diabetes, muitas vezes os sintomas que são mais comuns, como por exemplo a dor no peito, aquela dor lancinante que pode ir para o braço, para a mandíbula ou para as costas, não aparece no diabético. Os sintomas, têm muito menor expressão clínica no diabético. Então, a chance desse diabético infartar, e às vezes nem saber que infartou e já se apresentar com uma falência, uma insuficiência cardíaca, é muito maior. É verdade que nos casos mais graves de diabetes, até a eliminação de glicose pela urina, doutora? Isso, e um dos sintomas claros, né, disso exatamente que você está falando, Alves, é o indivíduo que começa a beber muita água e começa a jogar a glicose, o organismo tem que se defender. Então ele permite a filtração da glicose, que faz uma osmose maior na urina, e o indivíduo vai urinando muito, é um sintoma muito claro, ele urina muito e bebe muita água. Esses são sintomas que você tem que averiguar se tiver alguém na sua família ou se você estiver se comportando assim. Uma outra coisa que chama atenção, por causa dessa ingesta e da perda da glicose, o indivíduo às vezes começa a emagrecer sem uma causa aparente. E aqui tem uns tipos de pacientes, né, que acabam ganhando peso no caso do diabetes, outros acabam emagrecendo, né? Porque, na verdade, aí, Alves, a questão é um pouquinho diferente. Quando o indivíduo ganha peso, na verdade, quando você chamou da obesidade, a obesidade, ela é um problema de saúde pública, não só pela obesidade em si, mas quem é obeso acarreta mais hipertensão arterial sistêmica, faz uma síndrome metabólica, começa a ter uma alteração do metabolismo da glicose até que se torna diabético. Então, na verdade, a obesidade é como se fosse o início de um círculo onde o indivíduo vai se tornar diabético, e não o contrário. Sim. Eu estou conversando aqui na CBN com a doutora Gláucia Maria Moraes de Oliveira, presidente da Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro. Doutor, em relação ao colesterol, a senhora poderia falar um pouco sobre a diferença entre o colesterol ruim, LDL, e o bom colesterol, HDL? Alves, na verdade, quando nós falamos em colesterol total, que é o que nós medimos no sangue, ele tem essas duas frações que você chamou a atenção. O colesterol mau, ou o LDL, ele está associado com uma gama grande de doenças aterotrombóticas. Então, ele está associado com o AVC, como nós conversamos anteriormente, quando ele se deposita e permite as placas de gordura nos vasos, com o acidente vascular encefálico e o infarto agudo do miocárdio, o aneurisma de aorta, as obstruções periféricas que entopem os vasos da perna, e você vê nesses indivíduos, às vezes, um indivíduo jovem com uma amputação. E, por outro lado, o HDL é a fração do colesterol que é protetora. E o colesterol total é a soma dessas duas frações. E como é que nós fazemos para aumentar a HDL? Fundamentalmente, o aumento dela é com exercício físico. Então, quanto mais exercício nós fazemos,
Maior HDL, maior a proteção para os nossos vasos, para o cérebro, para o coração. Bom, a gente sabe que cigarro faz mal de qualquer jeito, em qualquer quantidade. E é importante também, nesse processo de prevenção, as pessoas que fumam abandonarem esse vício. Primeiro passo para abandonar o cigarro, hein, doutora? Olha, Alves, acho que o primeiro passo é as pessoas se convencerem de que o cigarro faz mal. Eu queria chamar a atenção que nós trabalhamos com infarto agudo, quando vemos um indivíduo jovem, infartado, seja homem, seja mulher, a primeira pergunta que nós fazemos, você fuma? Então, a grande maioria dos pacientes que infartam e são jovens tem por trás disso um tabagismo ou tem também um diabetes. Então, você tem que abandonar necessariamente, se convencer e abandonar o tabagismo. E aí você pode me perguntar assim, você está falando de indivíduo jovem, mas e o paciente mais idoso? E o paciente com 60 e tantos anos? Será que ele tem benefício? Alves, com certeza. Ele tem um ganho de mais anos de vida se ele abandonar o cigarro, mesmo depois de 60 anos. É mesmo porque, né, entre os problemas que o cigarro provoca,